A presença do Senhor, anseia a volta do Senhor. Deus criou os firmamentos, as estrelas, e a Bíblia diz que os firmamentos anunciam a glória do Senhor e as obras de suas mãos. E um dia traz esclarecimento a outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. Como a Bíblia também diz que Deus chama as estrelas pelo nome e elas se apresentam a Ele. Deus criou os animais, e a Bíblia diz que os animais louvam ao Senhor, porque tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Os anjos têm um relacionamento com Deus, dia e noite eles estão adorando ao Senhor. Porque com toda a criação, com tudo quanto o Senhor criou, Ele estabeleceu um relacionamento. Porém, com o ser humano, Deus não estabeleceu apenas um relacionamento, mas uma aliança com o homem. O que nós temos com Deus não é apenas um relacionamento, mas é uma aliança com Deus. Né? Uma aliança é mais que pacto, uma aliança é mais que contrato, uma aliança é mais que acordo, uma aliança é perpétua com o Senhor. É para sempre com o Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que estabelecer uma aliança era comum nos povos orientais antigos. Nós vemos Josué estabelecendo aliança com Gideão, nós vemos Davi estabelecendo aliança com Jonathan, nós vemos Josafá estabelecendo aliança com Acabe. E quando se estabelecia uma aliança de um homem para com homem, implicava que um tinha deveres a cumprir com o outro e tinha direitos a ser favorecido entre os que estavam pertencentes a essa aliança. E Deus estabeleceu alianças com o homem. Todo o relacionamento de Deus para com o homem foi debaixo de aliança. A primeira vez que o Senhor estabeleceu uma aliança com o homem foi no Jardim do Éden. Quando o Senhor chamou Adão e disse: Adão, você vai estar aqui no jardim, você vai fazer o que você quiser fazer, você tem a liberdade para fazer todas as coisas, você tem a autoridade sobre todas as coisas, mas não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E estabeleceu aliança edêmica com Adão, estabeleceu uma aliança com Adão, e tudo quanto Adão precisava fazer era apenas obedecer. E quando Adão desobedece e peca no jardim, ele quebra a aliança que tinha com Deus. E uma vez que a aliança havia sido quebrada com o Senhor, as consequências para a sua vida e para a sua família foram inúmeras. O seu filho matou o próprio irmão. A proteção que ele tinha da aliança foi perdida, porque enquanto ele estava na aliança com o Senhor, os animais não o atacavam, a terra só produzia bons frutos, mas agora que a aliança havia sido quebrada, a terra começa a produzir espinhos, e ele agora depende de se proteger, de se esconder das feras, porque agora não estava mais debaixo da aliança com Deus. E a geração que vem após Adão não consegue manter uma aliança com o Senhor. Mas a vontade de Deus era que o homem voltasse a ter uma aliança com Ele. E um dia o Senhor olhou para a terra e viu que no meio da humanidade não havia ninguém que Ele pudesse estabelecer uma aliança a não ser Noé. Porque todos os outros já haviam se corrompido a ponto de não se voltar para o Senhor. Todos os outros já haviam se corrompido a ponto de não se voltar a querer um relacionamento com Deus, querer estabelecer uma aliança com o Senhor. Cada um pensava em sua própria vida e esqueceu-se do Senhor. E o Senhor chama Noé e manda ele construir uma arca. Ele diz a Noé: constrói uma arca, porque eu vou matar toda a humanidade. Só vai restar você e sua família. E Noé constrói a arca, anuncia o povo, mas o povo não dá crédito. Então ele entra na arca com a sua família. Ele é salvo do dilúvio. Vem o dilúvio e mata toda a humanidade. E depois que acaba o dilúvio, que as águas baixam, o Senhor chama Noé. Diz: Noé, agora eu vou estabelecer uma aliança com você, Noé.
E a ideia, provavelmente, do Senhor é que ele estabeleceria uma aliança com Noé e toda a família de Noé estaria debaixo dessa aliança. Porque quando se estabelecia uma aliança, os filhos, a geração estava debaixo dessa aliança. E chamou Noé para ter essa aliança. E estabeleceu uma aliança com Noé. Noé, eu destruí toda a terra com água. Eu destruí toda a humanidade. Mas eu nunca mais voltarei a fazer isso. Nunca mais voltarei a destruir a terra com água. Estabelecerei a minha aliança com você, Noé. E para provar que eu tenho uma aliança contigo, você vai ver surgir no céu um arco-íris provando a minha aliança contigo. E em todo tempo isso acontecerá. E todos verão que um dia eu fiz uma aliança contigo. Meus amados, independente do que possa acontecer na nossa vida, o importante é nós termos uma aliança com Deus. Porque muitas das vezes as águas vêm inundações sobre nossas vidas, querendo destruir tudo, e às vezes destrói tudo quanto temos, destrói tudo quanto nós acreditamos. Mas quando as águas baixam, nós podemos olhar para cima e ver que o Senhor tem uma aliança estabelecida com Deus. Olhar para cima e ver que há um arco-íris apontando para a aliança que temos com o Senhor. E que todos podem ver que, independente do que aconteceu, a aliança que nós temos com o Senhor permanece de pé. A aliança que nós temos com o Senhor tem mantido porque Ele é fiel. Noé, apesar de ter tido uma aliança com o Senhor, logo após ele comete um erro. Ele planta uma vinha, a vinha, pega a uva, produz vinho, se embriaga e fica nu andando no meio da família, e seu filho vê, e quando ele retoma a si, ele amaldiçoa seu próprio neto, amaldiçoa a descendência do seu filho. E era algo que alguém que tinha uma aliança com Deus não poderia fazer, porque a aliança garantia as bênçãos perpétuas para toda a geração dos filhos. E ele agora amaldiçoa seu próprio filho, amaldiçoa a descendência do seu filho. Não consegue viver na íntegra aliança que precisava ter com o Senhor. Então Deus vai fazer diferente agora, ainda tentando estabelecer uma aliança com o homem. Ele chama Abrão do meio de um povo idólatra, do meio de um povo que não conhecia o Senhor. Ele chama e diz: Abrão, sai do meio da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer pai de uma grande nação. E Abrão larga a sua parentela, mas leva consigo Ló, e já não consegue de início cumprir em íntegra o que o Senhor havia dito a ele. Mas mesmo assim o Senhor continua com a intenção de estabelecer uma aliança com a humanidade. Diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E traz uma aliança com Abrão, a antiga aliança. E de Abrão, Deus iria formar a nação de Israel. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus faz ele gerar um filho da sua velhice. Mas Abrão, apesar de ter uma aliança com o Senhor, ele também falhou, ele também foi um homem falho, ele teve um filho fora do seu casamento com Sara, a pedido da própria Sara, porque não acreditava no poder de Deus. Mas ele cometeu as suas falhas. E seus filhos, a descendência de Abrão, de Israel, todos eles, toda a nação de Israel, venha logo após cometendo várias falhas e quebrando assim a aliança com o Senhor. A aliança que o Senhor estabeleceu com Abrão, Deus cumpriu na vida de Isaac. Mas Isaac também tinha suas falhas, seus erros. E Deus chamou então Jacó, se apresentou a Jacó e estabeleceu uma aliança com Jacó. Na vida de Jacó, o Senhor não só estabeleceu uma aliança, como marcou a vida de Jacó com uma aliança. Ele diz que depois de
tempo que Jacó já havia conhecido o Senhor. Ele se encontrou com o Senhor no vale do Jaboque e lutou com o Senhor. E ao final dessa luta, o Senhor olhou a ele face a face e disse: olha, seu nome não será mais Jacó, será Israel, porque lutaste com Deus face a face e prevaleceu. E o Senhor marcou a perna de Jacó. Daquele dia em diante, Jacó começou a andar mancando, porque teve a sua vida, a sua história marcada por uma aliança. E todos, quando podiam perguntar a Jacó, o que está acontecendo? Porque você agora está andando assim? Ele podia dizer: olha, eu fui marcado por uma aliança com Deus. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor e Ele me marcou com uma aliança. Isso que está acontecendo na minha vida é a marca da aliança que eu carrego com o Senhor. É a marca da aliança que eu tenho com Deus. Na nossa vida nós precisamos ter uma marca da aliança que mostre que nós tivemos uma aliança com Deus, que nós tivemos um encontro com Deus, e por isso nós andamos diferente, por isso nós somos diferentes. E a pessoa pergunta: por que isso acontece na sua vida? É porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Aleluia. É porque um dia, no meio de um vale, à noite, escuro, sombrio, eu encontrei o Senhor e Ele me marcou com a sua aliança, e agora eu sou diferente porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Aleluia. Deus marcou a vida de Jacó com uma aliança. Deus cumpriu a aliança na vida de Judá, na vida de José. O povo foi para o Egito. Depois o Senhor chama Moisés e estabeleceu outra aliança com Moisés. Moisés também cometeu seus erros, teve suas falhas. Mas o Senhor ainda continuava com a intenção de estabelecer uma aliança com o homem. E todos quanto o Senhor procurava e estabelecia uma aliança, eles falhavam com o Senhor. O Senhor então chamou Davi, tirou Davi de trás das ovelhas, fez dele rei, estabeleceu uma aliança com ele, mas mesmo assim ele falhou, mesmo assim ele errou. Porque todos quando o Senhor procurava para estabelecer uma aliança, falhava, errava. Mas com Davi, o Senhor falou para Davi: Davi, da sua descendência eu vou levantar um que irá reinar para sempre. E estabeleceu essa aliança com Davi. Mas Davi morre, e vem Salomão, depois de Salomão vem Roboão, e a linhagem de Davi perde o reino. Os descendentes de Davi perdem o reino de Israel. E parecia que o Senhor então não iria cumprir a aliança que havia feito com Davi. Mas depois de muitos anos passaram, o Senhor tentando cumprir a aliança com o homem, estabelecendo uma aliança com o homem, e o homem sempre falhando, o Senhor então envia Jesus, envia seu próprio Filho, que seria o homem mais perfeito que existiu sobre a terra, e esse não iria falhar. E com a intenção de que houvesse uma nova aliança para com a humanidade. Porque se todos os outros que o Senhor procurou, falhou, quebrou a aliança, agora Jesus era perfeito e não falharia e não quebraria a aliança com ele. E Deus enviou Jesus. Jesus nasceu como homem, cresceu, começou o seu ministério. E quando ele começou o seu ministério, ele teve diversos discípulos. O livro de Lucas vai dizer que ele tinha para mais de 70 discípulos que o seguiam. Mas haviam 12 discípulos que Jesus chamou para mais próximo. E começou a viver uma aliança com esses discípulos. E desses discípulos, desses 12, ele consagrou os 12 apóstolos. E começou a viver uma aliança com esses discípulos, com os 12. Jesus não olhava a condição desses homens, Jesus não olhou a situação que eles viviam, Jesus só chamou eles para mais próximo, para viver com uma aliança com ele. Há dois princípios
Que uma aliança, em uma aliança para que fosse cumprido, 2 pontos principais de uma aliança, que era a representação pelo nome. Quando uma pessoa estabelecia uma aliança com outra, ela deveria trocar o seu nome, levar o nome daquela pessoa que ela havia estabelecido a aliança. Ela representava aquela pessoa onde ela fosse. E nós vamos ver Jesus Cristo cumprindo isso na vida dos discípulos. Quando Jesus fala para os discípulos: olha, sai pelas cidades, sai evangelizando, anunciando o Evangelho, anunciando boas novas, e leve consigo o meu nome. E vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão trazer paz para as cidades, porque vocês vão levar o meu nome. E os discípulos foram e curaram os enfermos, proclamaram o Evangelho, expulsaram os demônios. E quando eles voltaram a ter com Jesus, disseram que até os demônios reconheciam a autoridade que estava sobre eles, porque eles tinham uma aliança com Jesus, aliança de representação, de poder representar o nome de Jesus. Aleluia. E os demônios reconheciam aquela aliança. Glória a Deus. Quando Jesus está prestes a morrer, a se entregar à morte, Jesus Cristo chama os discípulos e começa a fazer uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso entregar esses ao Senhor. Pai, eu entrego esses discípulos ao Senhor, esses a quem o Senhor me confiou. E diz a ele: vós sejam santificados na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E começa a falar com os discípulos e começa a dizer: olha, Pai, eu clamo por eles. Nessa hora eu não clamo por mim. Eu represento eles ao Senhor nesse momento. Porque era parte do cumprimento de uma aliança, precisava haver a representação. Da mesma forma que os discípulos representaram Jesus nas cidades, agora Jesus estava representando eles a Deus. Era o cumprimento de uma aliança. Segundo item, para que houvesse o cumprimento de uma aliança, era que deveria haver proteção. Um deveria proteger o outro. Uma aliança, se eu tenho uma aliança contigo, você deve proteger a minha vida com a sua vida, e eu proteger a sua vida com a minha vida. E Jesus fez isso com os discípulos. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, vocês agora estão debaixo da minha proteção. Toda vez que os discípulos estavam em perigo junto com Jesus, Jesus conseguia se salvar e salvar também os discípulos. Certa vez Jesus subiu ao monte para orar e levou os discípulos consigo. Mas, no meio, à beira de subir ao monte, Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão ficar aqui no barco, porque eles estavam de barco. Eu vou subir sozinho para o monte. Vocês vão ficar aqui no barco, me aguardando, porque eu vou voltar. Diz a Bíblia que enquanto Jesus subiu, começou a soprar um vento contrário e tirou o barco que estava à margem do mar e levou para o meio do mar. E o vento começou a soprar para que os discípulos se afastassem quanto mais de Jesus, porque o vento era contrário. E o mar começou a se tumultuar, o mar começou a querer afundar o barco, criando bolsões d'água para que o barco pudesse afundar, para que pudesse tragar o barco. E os discípulos começaram a gritar desesperados, porque perceberam que já estavam muito distantes de Jesus, que já estavam muito longe de Jesus, e talvez Jesus nem conseguisse os escutar, naturalmente falando, porque o vento já tinha soprado de tal maneira que eles já estavam muito distantes de Jesus. Mas eles começaram a clamar, e no meio da madrugada, no meio da escuridão, eles começaram a olhar, e eis que vinha um homem que caminhava no meio da água, caminhava sobre a água, e vinha caminhando e mandando o vento se acalmar, mandando o mar cessar a sua fúria, trazendo paz aos discípulos. Os discípulos gritavam mais ainda, achando que era um fantasma que estava vindo em direção a eles, e Jesus dizia: não, calma, sou eu que
mandando o mar acalmar a sua fúria. Quando às vezes o vento vem soprar contra as nossas vidas, quando às vezes o vento quer nos levar para longe de Jesus, quer destruir a nossa vida, destruir a nossa imaginação, mas quando se tem aliança com o Senhor, você pode clamar e Ele ouvirá o seu clamor, Ele virá o seu socorro, ainda que o vento esteja soprando, Jesus Cristo vem trazer a segurança, vem mandar o vento se acalmar, vem mandar o mar se acalmar, porque há uma aliança com o Senhor, há uma aliança que garante a proteção, há uma aliança com Cristo que nos garante a segurança, que nos garante que estaremos em paz, independente dos ventos que vêm soprar sobre as nossas vidas. Jesus Cristo cumpriu a aliança que tinha com os discípulos na íntegra. Jesus Cristo viveu com os discípulos como uma aliança. Passados os anos, era o momento de Jesus encerrar o seu ministério e ser morto na cruz. E era o momento de Páscoa. Então os discípulos chamaram Jesus e perguntaram a ele onde seria celebrada a Páscoa. E Jesus falou para eles: olha, vocês vão andar pela cidade e vocês vão ver um homem com um cântaro d'água na cabeça. Quando vocês verem um homem com um cântaro d'água na cabeça, vocês seguem ele e pergunte a ele onde será celebrada a Páscoa, porque ele já tem um lugar reservado em sua casa e ele abrirá o espaço para nós cearmos naquele lugar. E os discípulos fizeram isso, andando na cidade, encontraram um homem com um cântaro d'água na cabeça, falaram com o homem abriu a sua casa para que Jesus pudesse entrar com eles. E quando estavam todos reunidos, Jesus sentou no meio dos discípulos e olhando para todos os seus discípulos, ele começou a dizer: olha, eu queria muito estar aqui com vocês ceando. Eu ansiei muito para estar nesse momento aqui com vocês, porque nunca mais eu vou beber do suco da uva, a não ser que se cumpra todas as coisas. Mas eu tenho algo a dizer para vocês. Um de vocês irá me trair. E os discípulos se olham espantados, porque Jesus Cristo trazia a palavra tão dura. E começa a dizer: olha, vocês irão me trair. Um irá me trair. E os demais irão me abandonar. E eles olham para Jesus assustados, e Pedro se levanta e diz: Jesus, eu nunca irei te abandonar, porque eu darei a minha vida por você, Jesus. Jesus olha no olho de Pedro e diz: olha, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você irá me negar. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, eu estou aqui ceando com vocês, está tudo bem, está tudo em paz, mas eu sei que vocês irão quebrar a aliança que eu tenho com vocês. Eu sei que um de vocês irá me trair, irá quebrar a aliança. Eu sei que um de vocês irá me negar 3 vezes, irá quebrar a aliança. Eu sei que os demais irão se esconder, irão me abandonar e irão quebrar a aliança. Mas vocês querem saber de uma coisa? Jesus levantou o pão e disse: está vendo esse pão? Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Vocês podem comer porque é meu corpo que eu vou entregar por vocês. Eu vou entregar a minha vida por vocês. Aleluia. Vocês irão quebrar a aliança. Mas Jesus tomou o cálice, levantou e disse: está vendo isso aqui? Isso aqui é o meu sangue que é dado por vós. Esse é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. Independente das suas atitudes, independente da sua covardia, independente dos seus medos, independente das suas falhas, eu vou estabelecer uma nova aliança com vocês. Eu vou estabelecer uma nova comunhão com vocês. Eu sei que vocês irão falhar, eu sei que vocês irão errar, mas eu já tenho uma nova aliança preparada para as vossas vidas. E assim aconteceu. Os discípulos abandonaram Jesus no momento mais difícil. Quando Jesus sobe para o Getsemane para
É com um beijo que você quebra a aliança que eu tenho contigo. Eu te tratei como irmão, eu te tratei como filho, mesmo sabendo dos seus erros. E agora você vem e quebra a aliança comigo com um beijo. Judas, por causa dessa quebra de aliança com o Senhor, espíritos malignos se apoderam de Judas. O dinheiro que ele havia conquistado com a traição, ele compra um campo, e esse campo não lhe serve de nada, porque a aliança já havia sido quebrada, ele já não tinha comunhão com o Senhor. E um homem, ele pode ter tudo na vida, mas se ele não tiver a comunhão com o Senhor, se ele não tiver uma aliança com o Senhor, de nada lhe resta, de nada lhe tem de proveito. E isso aconteceu com Judas, quando ele percebe que o preço dele conquistar o que ele tinha conquistado foi a quebra de aliança com Jesus. Os espíritos malignos começam a atormentar ele, ele não vê outra alternativa, e ele pega uma corda, vai para o próprio campo que ele havia comprado e se enforca e se mata, se suicida, porque a aliança com Jesus ele havia quebrado. E já não havia mais paz em seu interior. Quando Pedro vê Jesus sendo preso, Pedro puxa a espada e corta a orelha de um dos homens que estava prendendo Jesus. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, não é assim que se faz. Quem fere com ferro será ferido. Quem vive pela espada morrerá. Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar de novo. Com uma cirurgia plástica, deixa da forma como estava. A intenção de Pedro não era cortar a orelha, era tirar a vida. Talvez na intenção de Pedro ele devia pensar: não, eu vou começar matando primeiro e Jesus vai vir atrás, matando o restante, mas Jesus não fez isso. Jesus não veio para matar, Jesus veio para trazer a vida. E era o que Pedro não entendia. E Jesus deixa ser levado pelos homens. E nesse momento todos os discípulos fogem, todos os discípulos abandonam Jesus. E Jesus se vê sozinho em uma situação. E começam a zombar de Jesus perante o sinédrio, começam a escarnecer de Jesus, começam a esbofetear Jesus. E Pedro começa a acompanhar todo aquele julgamento de longe. E quando uma pessoa pergunta: Pedro, você é um deles? Ele diz: eu não sou um deles, eu não conheço esse homem. E se afasta daquela pessoa. Mas na frente outra pessoa pergunta: ei, você também é um dos galileus? Você também andava com ele? E ele outra vez nega que andava com Jesus. E pela terceira vez dizem: você andava com ele. E dessa vez ele só não nega, como também espragueja, dizendo que não conhecia Jesus. Ele começa a espraguejar, dizendo: eu não conheço esse homem. E quando ele termina de negar a terceira vez, o galo canta. E Jesus olha para ele. E ele olha para Jesus. E percebe que havia quebrado a aliança com Jesus. A aliança havia sido quebrada. O galo havia cantado. A aliança estava quebrada com Jesus. Ele põe um lado de desespero, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente porque havia quebrado a aliança com Jesus. E quando das vezes na vida do ser humano não é dessa forma, ele afirma, ele se entrega ao Senhor, ele afirma: olha, agora vai ser diferente, eu vou ser assim. Diz Jesus: eu daria minha vida por você, eu faria isso, eu faria aquilo. E depois de errar, depois de falhar, ele pode ouvir o galo cantar e perceber que errou, que falhou, que quebrou a aliança que havia prometido com o Senhor. Jesus, ele foi entregue aos romanos. E os romanos começaram a torturar Jesus. Deram 39 chicotadas nele, daquelas que cortavam as suas costas. Segundo os historiadores, era tão profundo
um dos cortes que dava para se ver os pulmões, dava para se deixar exposta partes da costela, porque rasgava toda a carne das costas, 39 chicotadas. Pegaram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, botaram um manto real e começaram a escarnecer dele. Pegaram uma coroa, uma cruz, colocaram sobre os seus ombros e obrigaram ele a arrastar a cruz. E nesse momento, nenhum dos seus discípulos se apresentava, nem mesmo para ajudar Jesus. Foi preciso que outro homem viesse ajudar Jesus a carregar a cruz, porque os seus discípulos não se apresentaram. Todos estavam com medo. Pegaram Jesus, furaram suas mãos, os seus pés, crucificaram ele. E nenhum discípulo veio ajudá-lo, defendê-lo, porque era o cumprimento de uma aliança, defender a vida daquele que se tinha aliança. Mas eles não conseguiram fazer isso. E Jesus veio morrer na cruz. Um soldado, para ter certeza que Jesus Cristo havia morrido, pegou uma lança, veio sobre o lado de Jesus e furou, e atravessou de um lado ao outro, transpassou Jesus com uma lança. Diz a Bíblia que quando ele puxou a lança, saiu todo o sangue que havia no corpo de Jesus misturado com água, e era derramado, esvaído todo o sangue do corpo de Jesus. E os discípulos todos se esconderam